Na ADI, o AGU, Advogado-Geral da União, é obrigado ou não a defender o ato impugnado? Esse é um tema que gera algumas polêmicas e tem muita gente que se confunde até hoje. E hoje a gente vai ver como ele foi cobrado em uma prova recente da AGU e entender tudo que tem que entender sobre isso. Galera, olha só, em 2023, na prova de Advogado da União, o CESP perguntou se o AGU, Advogado-Geral da União, é obrigado ou não a defender o ato impugnado em uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Olha só a assertiva que o CESP trouxe nessa prova. O advogado-geral da União, uma vez oficiado, deverá defender obrigatoriamente o ato impugnado na ADI, seja este federal ou estadual. Vamos lá. A Constituição, lá no artigo 103, parágrafo 3º, fala da participação do advogado-geral da União no controle concentrado abstrato de constitucionalidade. E ela fala que o AGU, no controle concentrado abstrato, defenderá, ou seja, é uma imposição, é uma determinação, defenderá o ato impugnado. Olha o que ela fala aqui. Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese, então quando apreciar a inconstitucionalidade em abstrato, no controle concentrado abstrato, de norma legal ou ato normativo, e aqui pode ser federal ou estadual mesmo, tá? Porque a ADI pode ser ajuizada contra uma norma federal ou contra uma norma estadual. Então, de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá, então é uma ordem, defenderá o ato ou texto impugnado. Primeiro detalhe, a Constituição fala em citará, né? Não é o termo tecnicamente mais adequado. Por isso que a questão, inclusive, falou que quando oficiado, né, a questão preferiu evitar o uso da expressão citará e preferiu falar em ofício, né, ser oficiado para se manifestar. Então a Constituição dá um papel específico ao AGU no âmbito do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: numa ADI, uma norma é atacada pelo legitimado ativo e não tem ninguém para defender essa norma. Então a Constituição falou, olha, eu preciso instaurar no processo de controle de constitucionalidade uma dialeticidade. A gente vai ter a tese apresentada pelo legitimado ativo e precisa ter também uma antítese apresentada por alguém. E eu escolho o AGU para fazer isso. Foi isso que o Constituinte falou. Eu escolho o advogado-geral da União para desempenhar esse papel. Então o Constituinte disse, olha, eu entendo que o AGU é qualificado para isso. E ele é mesmo. Então eu vou dar a ele esse papel. Bem, só que disso aí surgiram algumas polêmicas. Especialmente, surgiu uma linha de pensamento no sentido de que, às vezes, a norma impugnada na ADI viola interesses da União. Por exemplo, uma norma estadual que invade a competência legislativa da União. Tá? É uma norma que viola interesses da União. E aí, segundo essa linha de raciocínio, o AGU, por ser o chefe da Advocacia Pública Federal, não poderia ser obrigado a defender esse ato impugnado, porque isso deixaria o AGU, no mínimo, em uma situação desconfortável perante, inclusive, o presidente da República. Ou, se a gente quiser falar, perante os interesses da União, que é o ente federativo que ele deve defender. E aí surgiu essa linha de pensamento. Em alguns momentos, o STF até chegou a flexibilizar a exigência de que o AGU deveria defender o ato impugnado e deixou o AGU se manifestar nos autos do controle concentrado abstrato de uma forma mais livre, tá? Só que esse não é o entendimento correto. Ele parte de uma premissa equivocada. Ou seja, ou melhor, ele esquece qual é a razão, qual é a função do AGU no controle de constitucionalidade. O AGU no controle de constitucionalidade atua de forma completamente desvinculada da função dele de chefe da Advocacia Pública Federal. O AGU aqui, ele é um defensor da norma impugnada. Então, ele tem esse papel, que é um papel importantíssimo no controle de constitucionalidade, que nada tem a ver com o papel dele como chefe da AGU. Não tem nada a ver. E quem defende que o AGU não deveria ser obrigado a
a defender o ato impugnado quando a norma viola interesses da União, esquece que esse papel dele no controle de constitucionalidade não tem nada a ver com o papel dele na advocacia geral da União. Tá? Inclusive, mais recentemente, o STF mais de uma vez afirmou de forma peremptória: o advogado-geral da União é obrigado a defender o ato impugnado. Ponto final. Ele não tem que escolher. Ele tem que defender o ato impugnado. Só tem uma situação em que o STF, o pleno do STF, entende que o AGU não é obrigado a defender o ato impugnado, que é aquele caso em que o conteúdo da norma atacada na ADI já foi declarado inconstitucional pelo STF. Então o STF falou, olha, aí realmente existe uma inconstitucionalidade. Nesse caso, o AGU não é obrigado a defender o ato impugnado. Esse é o entendimento do STF, mas é apenas nesse caso. Além disso, teve um precedente no STF em que um ministro só, no seu voto, que foi o ministro Gilmar Mendes, deu uma sugestão interessante que foi o seguinte, olha, quando o texto impugnado na ADI é claramente inconstitucional, o AGU não é obrigado a defender essa norma. Que é o que acontece, por exemplo, quando o texto impugnado viola a literalidade da Constituição. Tá? Por exemplo, uma lei que venha dizer que o CNJ tem 10 membros. É claramente inconstitucional, porque a Constituição fala numericamente, o CNJ tem 15 membros. Então, nesse caso, não tem dúvida nenhuma de que há uma inconstitucionalidade aí. Tá? Mas isso foi uma sugestão do Gilmar Mendes que nem mesmo foi chancelada ou reafirmada pelo plenário do STF. Foi só uma sugestão numa passagem de um voto do Gilmar Mendes em uma ADI que foi julgada pelo STF e na qual o AGU se manifestou contra a norma impugnada. Não defendeu a norma, ele se manifestou contra a norma impugnada. Aí Gilmar Mendes falou, olha, isso aí só é possível porque a norma impugnada viola claramente a Constituição. Tá? Bem, vamos ver aqui, eu falei para vocês que o STF não admite a liberdade do AGU para se manifestar na ADI, que ele é obrigado a defender o ato impugnado, e que ele só admite a não defesa do ato impugnado pelo AGU quando já tem precedente do STF falando que aquela tese, aquele conteúdo é inconstitucional. Né? E falei também que teve aquela sugestão do Gilmar Mendes, no sentido de que quando a norma é claramente inconstitucional, o AGU também não é obrigado a defender. Vamos ver, né? Eu falei agora, eu matei a cobra, agora vou mostrar o pau, né? Opa, essa expressão é meio estranha. Mas eu falei, agora vou mostrar para vocês. Trouxe aqui os precedentes em que o STF fala isso. Olha só. Deixa eu jogar na tela aqui, diretamente para vocês aí, porque fica bem melhor de visualizar. Olha só. Precedente recente, de 2020, pleno do STF, tá? O STF falou o seguinte. A teor do disposto no artigo 103, parágrafo 3º da Constituição, no processo objetivo em que o STF aprecia a inconstitucionalidade de norma legal ou ato normativo, o advogado-geral da União atua como curador. Não tem nada a ver, então, com o papel dele como chefe da AGU. Ele atua como curador, cabendo-lhe defender o ato ou texto impugnado, sendo imprópria a emissão de entendimento sobre a procedência da pecha. Ou seja, sobre a procedência da alegação de inconstitucionalidade. Tá? Então a AGU não pode chegar lá na ação e falar, olha, essa norma realmente é inconstitucional. Não, ele tem que defender. Né? A gente tem 2 casos apenas, como eu falei para vocês, em que o STF admite. Na verdade, é um caso e o outro é uma sugestão do Gilmar Mendes. A gente tem um caso em que o STF admite que o AGU não seja obrigado a defender o ato impugnado. O primeiro é aquele em que o STF já reconheceu a inconstitucionalidade do conteúdo da norma. E o segundo caso, que é a sugestão do Gilmar Mendes, tá? Vou até colocar aqui do lado, sugestão do Gilmar Mendes, tá? Não é coisa do STF. Mas se cair na prova, você já sabe. Segundo caso, quando a inconstitucionalidade é manifesta. Né? Em especial quando o ato impugnado viola a literalidade da Constituição. Vamos ver os precedentes em que isso tudo aí foi falado pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só. ADI 2743. O STF falou: o advogado-geral da União, que em princípio atua como curador da presunção de constitucionalidade do ato impugnado,
não está obrigado a defender o diploma estatal se este veicular conteúdo normativo já declarado incompatível com a Constituição pelo STF em julgamentos proferidos no exercício de sua jurisdição constitucional. Tá? Segundo precedente, aqui. Deixa eu jogar na tela. Está aí já para vocês. O STF entende que o advogado-geral da União e nos estados o procurador-geral do Estado não está obrigado a defender tese jurídica se sobre ela esta corte já fixou entendimento pela inconstitucionalidade. Tá? Então, é o único caso que é aceito pelo STF. E o último precedente é o trecho do voto do Gilmar Mendes, em que ele sugeriu também que quando a norma viola a literalidade, quando ela é flagrantemente inconstitucional, o AGU também fica livre para não defender o ato impugnado. Olha o que ele falou. Né? O AGU ele tinha acabado de falar no voto que o AGU pugnou pela inconstitucionalidade da norma atacada na ADI. E ele falou o seguinte, essa manifestação da AGU, em que postula a declaração de inconstitucionalidade do ato, só é possível porque a incompatibilidade com a Constituição é manifesta. Isso porque antes de defender os atos impugnados por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, a AGU tem o dever de velar pela rigidez jurídico-constitucional. Então, basicamente, o Gilmar Mendes falou o seguinte, olha, o AGU aqui falou que o ato impugnado realmente é inconstitucional. Só que ele só pode fazer isso porque a inconstitucionalidade, no caso, é manifesta. E como a AGU, como qualquer órgão público, tem o dever de proteger a Constituição, né? A Constituição deve ser cumprida, aí, nesse caso, por haver uma inconstitucionalidade manifesta, o AGU não era obrigado realmente a defender o ato impugnado. Beleza? Então, a questão de prova que eu trouxe para vocês, deixa eu voltar aqui para jogar na tela. A questão de prova que eu trouxe para vocês foi considerada errada pela banca. Tá? Isso é um problema nesse gabarito? Entendo que não, porque olha só o que a questão falou. O advogado-geral da União, uma vez oficiado, deverá defender obrigatoriamente o ato impugnado na ADI, seja ele federal ou estadual. A questão ficou um pouco incompleta. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que existe uma exceção. A gente acabou de ver, existe uma exceção na jurisprudência do STF, além da sugestão do Gilmar Mendes que a gente viu agora. Então, realmente tem caso, em que o AGU não é obrigado a defender o ato impugnado. A regra é que ele é obrigado, mas tem caso em que ele não é obrigado. E a questão deu a entender aqui que em todo caso ele seria obrigado. Né? Não fez nenhum tipo de ressalva. Então, realmente, acho que dar o gabarito como errado é uma resposta correta. É um gabarito correto da banca. Tá? Agora, achei que a questão foi mal formulada e que realmente deve ter levado muita gente a fazer confusão nessa prova aí. Beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido e não se confundam mais nas provas. Beleza? Se a banca examinadora se confundir e der o gabarito errado, vocês já sabem como recorrer, tá? É isso aí, valeu galera, se curtiu o vídeo deixa aqui o like, ajuda a gente nisso, tá? E ajuda você também, porque o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai entregar para você esse tipo de conteúdo de diversos canais, tá? É isso aí, valeu e até a próxima.